Olá, deixando esse vídeo aqui gravado com relação ao capítulo 3 do livro Freud e o Inconsciente, de Garcia Rosa, para o grupo de estudos Um Chá com Freud. A turma não pôde participar e eu não poderei fazer essa aula em outro momento, então estou deixando aqui gravado, tá certo? Interessante que esse capítulo 3 é o discurso do desejo, a interpretação dos sonhos. Ele vem falar sobre o livro de Freud, o livro A Interpretação dos Sonhos, que foi o livro assim, que veio trazer os elementos básicos aqui da psicanálise, né? Quando Freud ele sai ali do projeto de 1895, que a gente viu no encontro anterior, em que ele falava, né, numa psicanálise mais para neuropsicólogos, né? Na verdade, para os psicólogos, neurologistas, na verdade, cientistas, né? Que era justamente uma espécie de sistema de aparelho mental em que ele falava muito como fisicamente, né, na questão dos elementos da física e a interpretação dos sonhos ela veio justamente para o outro lado, ela seguiu um outro caminho, né, e veio trazer o caminho do sentido. E aí ele vem dizer justamente isso, qual é o discurso do desejo? Por que será que ele utiliza desejo aqui em interpretação dos sonhos? E aí, para iniciarmos, a gente vem tentando já entender o que seriam sonhos, né? O que são os sonhos? Em termos gerais, os sonhos são o que a gente vivenciou durante o dia, nossa mente tentando elaborar tudo que foi vivenciado naquele dia, ou sonhos mais místicos, né? Em termos gerais, assim, as pessoas dizem, foi um sonho premonitório, um sonho que veio trazer aqui algumas respostas. Isso aqui foi para me trazer algumas respostas na questão assim, mais mística. E o Freud vem dizer que não, para a psicanálise, os sonhos são outras coisas, né? Os sonhos, eles têm um outro sentido, e eles têm sentido. Por mais mirabolante que pareça ser, o sonho ele tem algum sentido, né? E como sempre, as obras freudianas, elas foram muito mal recebidas a princípio, né? Os psiquiatras da época, a inteligência da época, assim, ficou um tanto avesso às questões da interpretação de sonhos, porque ela vem justamente trazer esse sentido para o sonho. Como é que a ciência vem falar sobre sonhos, né? E aí o Freud, nesse período, ele já empreendia sua autoanálise, né? Quando escreveu aqui a interpretação dos sonhos, e ele foi abandonando aquele estilo daquele projeto de 1895, deixando os problemas neurológicos e retomando para os problemas clínicos, né? O que ele via, já começou ali a ver na clínica aqueles pacientes que traziam questões que não eram desse aporte fisiológico, físico apenas, né? E aí, dentro aqui da escrita da interpretação dos sonhos, o Freud traz também já a descoberta aqui do Édipo, do complexo de Édipo, e só depois que ganhou esse nome e que aí ele realmente recebeu todos os seus detalhes, né, de complexo e cada detalhado. Mas é aqui que ele já traz esses elementos aqui do complexo de Édipo, né, que a princípio ele via como uns impulsos hostis dirigidos aos pais, com relação dos filhos aos pais, né? E o Freud descobriu exatamente que os sonhos eram uma via que leva diretamente ao conhecimento das atividades inconscientes, porque ele parte de um pressuposto, que o inconsciente existe, que existe uma instância na psique, né, que ela funciona como o nosso capítulo censurado, aquilo que nós não aceitamos, que nós não conseguimos digerir sobre nós mesmos,
não fica na nossa mente consciente, ela é levada, ela é empurrada, né, recalcada para o inconsciente. E aí ela não some da nossa mente. Então, e ali o inconsciente também não é um calabouço. Ele é uma espécie de linguagem, é uma forma diferente de manter aquelas experiências, né, aquela nossa vivência, tudo que faz parte de nós, mas que nossa mente consciente não consegue aceitar, não consegue digerir, não consegue elaborar, e acontece um fenômeno chamado recalque, né, o recalcamento. Ele é transferido para o inconsciente, essa parte que nós não conseguimos aceitar, e lá ele é transformado como se fosse uma espécie de criptografia, né? Ele é codificado, ele é cifrado de uma forma diferente. E aí o Freud vem dizer, eu encontrei um caminho para o inconsciente, e principalmente para entendê-lo, para interpretá-lo, os sonhos. Os sonhos, eles trazem, apesar da sua forma aparentemente absurda, mas eles trazem elementos que podem ser interpretados aqui. E aí, enquanto fenômenos psíquicos, os sonhos são produções e comunicações da pessoa que sonha através do seu relato. Como é que o Freud vai interpretar os sonhos? É através do relato. Porque o seu paciente chegava lá e começava a contar sobre o seu sonho, e muitas das vezes, nós mesmos, quando sonhamos, a gente acorda e não lembra completamente do sonho. A gente lembra de algumas partes. E o Freud vinha interpretar também essas partes, porque não é o sonho em si, todos os elementos ali que ele interpreta. Ele interpreta o relato do sonho. Como é que o paciente relata aquele sonho? Como é que ele fala? É o discurso, a linguagem. O Freud disse, tem uma via para o inconsciente, porque os sonhos são esse acesso para o inconsciente, eles trazem o sentido, e a forma com que eu vou interpretar é a linguagem, é o relato do sonho, né? O pressuposto de Freud é que a pessoa que sonha não sabe o significado do seu sonho. Ela apenas, na verdade, ela não sabe que sabe. E isso ocorre porque a censura impede de saber. A censura oculta o sentido. O nosso inconsciente, ele tem defesas. Nossa, a gente tem defesas, né? Mecanismos de defesa muito fortes. E aquilo que não aceitamos no nosso consciente, que é transferido para o inconsciente recalcado, ele não fica lá varadinho, ele retorna. É uma experiência que precisa ser experimentada, vivenciada, ou seja, o inconsciente ele fica tentando retornar, tentando furar essas defesas, certo? E o sonho, ela é uma forma do inconsciente se manifestar, além de outras que temos, os atos faz, os xistes, né? Quando a gente vai falar uma coisa e erra ou esquece, é inconsciente se manifestando aqui. E aí no sonho, existe a censura também. A gente estando em vigília, a gente estando acordado, nossos mecanismos de defesa estão atentos o tempo todo, apesar de inconsciente ter suas maneiras ali de se apresentar, né? Mas quando a gente dorme, as nossas defesas elas suavizam um pouco, porque a gente está em estado de relaxamento, né? E aí a nossa mente, que ela não para, ela fica trabalhando, tentando também elaborar as nossas questões diárias. O inconsciente, ele se aproveita também para surgir ali. Entretanto, os elementos do inconsciente, eles não podem surgir assim de forma nua e crua, porque se a gente recalcou, é porque a gente nosso consciente não suporta, não aceita. E o nosso consciente não aceitaria esse retorno, assim, que viesse de forma explícita. Então ele se disfarça, ele encontra formas, o inconsciente encontra formas de perfurando essas defesas, de vir disfarçar, que para os sonhos eles chamam de elaboração onírica, de transformação aqui, modificação onírica, certo?
Então, os nossos sonhos, eles têm sentido, eles vêm ali com o inconsciente, ele age, mas eles vêm disfarçados. Por isso que às vezes a gente passa a noite, ai gente, eu passei a noite sonhando um monte de coisas assim, sem sentido, um monte de coisa que não tinha sentido algum, mas sentido tem, né? A forma como vamos conseguir interpretar isso já é outra questão. A função da interpretação é exatamente a de produzir inteligibilidade desse sentido oculto, ou seja, o sentido verdadeiro do sonho não é aquele que se apresenta no sonho, não é aquele que a gente lembra quando acorda. A gente sonha, eu sonhei com, e conta, pode lembrar até o sonho inteiro e contar, mas o verdadeiro sentido do sonho está oculto, porque os sonhos, eles são manifestações do inconsciente, né? Portanto, o que temos aqui não são mais neurônios catequizados, mas sentidos a serem interpretados. O Freud, ele abandonando a questão lá do projeto e trazendo essa questão do sentido, da interpretação aqui. Por isso que ele diz, agora a gente não está trabalhando mais com aquela parte física do projeto, o Freud está trabalhando com interpretação e com sentido, né? E com sonhos, né? Coisas completamente, sim, parecem não palpáveis, né? E esse é o ponto em que a psicanálise se articula com a linguagem e rompe definitivamente com o referencial neurológico do projeto. E é interessante porque essa questão da linguagem, que o Lacan depois ele pega esse eixo aqui do Freud e ele traz como elemento principal do inconsciente, o telefone quase caiu, que é justamente, desculpa gente, só a gente tá aqui, que é justamente o quão é importante a linguagem na psicanálise, né? A clínica lacaniana, ela é muito atenta, ela é muito suave, ela é muito delicada nesse sentido, que a linguagem, não apenas a linguagem verbal, mas a linguagem corporal ela é muito observada, né? E nós somos seres da linguagem, né? O sentido e a interpretação dos sonhos são um método científico, foi o método científico que o Freud encontrou para falar sobre o inconsciente, sobre uma das formas de manifestação do inconsciente, justamente através dos sonhos, né? O sonho ser sempre uma forma disfarçada de realização de desejos, e que nessa medida incide sobre ele uma censura, cujo efeito é uma deformação onírica. O sonho ele vem deformado, ele precisa passar por essa transformação para que seja aceito, para que chegue no nosso consciente e ela seja aceita, ou seja, o inconsciente ele faz a sua parte, que é aparecer, ele quer se manifestar e ele vem disfarçado aqui, deformado, né? Então, o que o Freud vem dizer aqui? Que os sonhos, eles são realizações de desejos. Sim. Quem é que nunca estava sonhando que queria ir ao banheiro, já estava, né, inclusive se sentindo no banheiro, fazendo a sua necessidade, e de repente acordou e estava assim, muito apertado para ir no banheiro, né? Essa é uma questão de física mesmo. O seu corpo estava tentando lhe despertar. Mas a manifestação dos desejos nos sonhos, elas acontecem de forma diferenciada, né? Porque além dos sonhos, nem todos os sonhos são completamente só manifestações do inconsciente, porque a gente tem aquele sonho que é também a elaboração tem aqueles sonhos que são a elaboração, sim, do nosso dia a dia, mas aquele sonho que às vezes a gente acorda e gente, o que foi que houve aqui? Parece que não tem sentido, uma coisa estranha, né? Um sonho diferente. Eu sonhei com a minha mãe, mas não era minha mãe. No sonho era para ser a minha mãe, mas era no corpo de uma pessoa desconhecida, ou no corpo de uma pessoa que eu conheço que não era ela. Mas eu sei que era ela, né? E a forma como o paciente vai
trazer esse relato do sonho é o que é interpretado pelos psicanalistas, né? E aqui no caso por Freud. E como que o Freud fez isso? Ele começou a ouvir os sonhos dos seus pacientes e anteriormente a isso ele começou a interpretar seus próprios sonhos. E aí ele foi buscando qual o sentido, né? Quando o psicanalista ele vai analisar o sonho do paciente, ele não vai chegar e dizer assim, me conte seu sonho, o paciente conta e diz, você sonhou com isso, então significa isso, isso, isso. Não. É como se faz na clínica, nas sessões, né? O que significa isso para você? Qual o sentido que isso tem para você? E vai uma espécie de investigação ali, né? De uma interpretação mesmo. O sonho é recordado, pois um substituto deformado de uma outra coisa, de um conteúdo inconsciente ao qual se pretende chegar a uma interpretação. Existem sonhos que a gente não lembra, a gente lembra que sonhou, mas de manhã quando a gente acorda, a gente não lembra o que foi, né? Possivelmente o conteúdo daquele sonho era de tal teor indigesto pra gente, que as nossas defesas, ao acordar, as nossas defesas fizeram com que a gente esquecesse, certo? Há sentido, inclusive, nisso. Uma pena vocês não estar conseguindo ver aqui os slides, eu não consegui gravar pelo computador, mas espero que dê certo sim, tá? O trabalho de interpretação é realizado ao nível da linguagem e não ao nível das imagens oníricas recordadas pelo paciente. Ou seja, o que já fomos falado é o enunciado do sonho que é interpretado, não apenas as imagens do sonho, porque às vezes a gente tem sonhos assim que são hollywoodianos, né? Mas a gente o psicanalista ele não vai analisar a imagem do sonho, vai analisar a forma como o paciente fala sobre o sonho, o que é que ele está enunciando ali, e a forma como faz sentido para aquele paciente aquele sonho, né? E o sonho se escreve em 2 registros, o que corresponde ao sonho lembrado e contado pela pessoa, e um outro oculto, que é o sentido inconsciente, que é o que pretendemos atingir pela interpretação. O paciente chega e diz assim, eu passei a noite inteira sonhando com um girassol, que eu era um girassol e a minha mãe aparecia no sonho e eu, como girassol, eu girava para onde ela ia e eu girava. E aí ele dizia, eu não sei, não entendi por quê. E aí o analista vai investigando, conversando, e chega ao ponto em que o paciente diz assim, eu lembro quando eu era criança que a minha mãe me dizia que eu era o raio do sol dela. E aí é o sentido, a ligação, né? O girassol, ele acompanha o sol, né? Acompanha o brilho do sol, a luz do sol. E aí há um sentido aqui por trás. É um exemplo, mas que no decorrer da interpretação vai se chegar a um sentido. O conteúdo manifesto é uma transcrição dos pensamentos oníricos latentes. Existem os conteúdos manifestos, que é o que é manifestado, que é o que é contado, que aparece. No outro dia o paciente nos conta o que é que aparece no sonho. A forma como ele conta é o conteúdo manifesto. O conteúdo latente dos sonhos é o conteúdo que está no inconsciente, que não tem como ele vir na sua totalidade. Teve uma situação que precisa ser resolvida, que está lá no inconsciente, que foi recalcado, mas essa experiência, essa situação, ela não vem em sua totalidade, ela não aparece no sonho em sua totalidade, porque os conteúdos latentes, eles têm uma dimensão assim gigantesca, e o nosso consciente não tem como suportar.
E é nesse sentido que ele vem dizer, os conteúdos manifestos são transcrições desses pensamentos latentes, certo? Tem o pensamento latente no inconsciente, mas são apenas transcritos alguns detalhes para os conteúdos manifestos no sonho. Para Freud, a linguagem, longe de ser o lugar transparente da verdade, é o lugar do ocultamento. Mas é bem claro, porque assim, a gente fala sobre a consciência, que somos seres pensantes, então essa é a minha verdade, eu sei quem eu sou dono de mim. Na verdade, não. O inconsciente vem aqui para dizer que não, né? Esse lugar da consciência é o lugar da enganação, né? Não há transparência aqui. E, na verdade, a linguagem, ela é o lugar do ocultamento. E só faz sentido a psicanálise nesses termos, né? Porque senão não teria como interpretar. O ocultamento é justamente isso, de ter algo no inconsciente e que vem cifrado, que quando a gente fala de nós mesmos. Nós falamos o tempo todo de nós. E os psicanalistas, eles aprendem. Nós aprendemos as formas de leitura desse ocultamento, né? Nós aprendemos a acolher e a ouvir e a enxergar, a perceber o ocultamento por trás ali da linguagem, né? Dos formatos da pessoa, de como que a pessoa se apresenta, como que ela fala sobre ela, o discurso. Por isso que a psicanálise, ela é baseada justamente no discurso, no enunciado, porque é ali, na linguagem, que o oculto se revela, digamos assim, né? Criptografado, que a gente precisa interpretar e decifrar, mas é ali que ele se revela. E a psicanálise vai justamente procurar a verdade desse desejo, porque como todos os sonhos são uma realização de um desejo, a interpretação desse sonho vai trazer qual é a verdade desse desejo, o que é que tem aqui por trás. A mesma coisa se dá quando o psicanalista tem uma formação assim, já bem robusta, que consegue inclusive interpretar desenhos. O inconsciente, ele se manifesta de todas as formas na gente, né? Nos sonhos, nos desenhos, no nosso modo, no nosso enunciado, maneira de falar. E com os desenhos, a gente pode encontrar lá também as questões, os ocultamentos ali, né? O inconsciente, ele surge porque à medida que eu vou desenhar, as minhas defesas relaxam, estou fazendo algo relaxante, né? Ou então algo que se me angustia estar desenhando, o inconsciente também está aparecendo ali, né? Então a gente está sempre falando, nós estamos sempre falando. O único modo desse desejo aparecer, de transpor a barreira imposta continuamente pela censura, porque existe a censura segurando, né, os nossos conteúdos inconscientes, e eles dizem que o único modo de aparecer, de transpor essa barreira, né, o desejo aparecer aqui, é de uma forma distorcida, cujo exemplo privilegiado é o sonho manifesto. É assim um dos principais. Há psicanalistas que dizem, nossa, o livro A Interpretação dos Sonhos de Freud é a Bíblia da psicanálise, né? Porque assim, ele veio de tal forma trazer pontos de tão grande importância para essa questão da interpretação, que sim, a gente se baseia nele como base mesmo da nossa clínica, né? O sonho manifesto, assim como os sintomas, são o efeito de uma distorção cuja causa é a censura. É a esse trabalho de distorção que Freud dá o nome de elaboração onírica ou trabalho dos sonhos, né? É preciso que esses conteúdos eles venham disfarçados. Então, os sonhos ele tem uma elaboração, um trabalho aqui onírico para que ele venha disfarçadamente, que a gente consiga chegar no consciente, consiga lembrar desse sonho e consiga ser interpretado, né? A interpretação é, pois, o oposto simétrico da elaboração, já que a elaboração ela precisa
ocultar, ela precisa vir diferenciada, né? Eu preciso que esse desejo que vai ser realizado aqui no sonho, ele venha cifrado, um pensamento cifrado. A interpretação vai fazer esse movimento contrário, ele vai decifrar, né? É o deciframento, entender aqui o que tem por trás. Esse caminho inverso ao da elaboração onírica, que a interpretação tem de percorrer, coloca uma questão de extrema importância. Trata-se do fenômeno da regressão, mas a regressão eu vou entrar aqui só lá mais na frente para a gente entender mais ou menos o que é, certo? Existem os mecanismos de elaboração onírica, certo? São vários. Um deles, por exemplo, é a condensação. Ou seja, uma pessoa no sonho está representada por várias pessoas. Eu sonho com o meu pai, eu sei que era o meu pai, porque fica entendido que é o meu pai, só que ele tem a aparência de uma outra pessoa, sei lá, do meu tio ou de uma pessoa que eu não conheço, e ainda assim ela se veste como o meu avô. Então, assim, ele condensa, junta diversas pessoas, junta diversas coisas em uma só. É uma condensação dos mecanismos da elaboração onírica. E tudo isso tem sentido, né? Por que houve aquela condensação? O que tem nessas pessoas qual é a questão que precisa ser entendida, né? O deslocamento, que é um outro mecanismo, substituição de um elemento latente por um elemento mais remoto que funcione em relação ao primeiro, com uma simples alusão, ou quando o acento é mudado de um elemento importante para outro sem importância, uma forma de descentramento da importância. Um exemplo, o paciente chega na clínica e diz: eu sonhei a noite inteira com uma borboleta. Passei a noite inteira sonhando com a borboleta. A borboleta vinha e pousava no meu ombro. E no meio da sessão, o psicanalista pergunta sobre... Entra na questão sobre a mãe, e ele disse: eu odeio a minha mãe. Não quero falar sobre a minha mãe, não quero contato com ela, não sei, não entro nesse assunto. E depois depois a terapia vai continuando e o sonho se repete, o sonho continua, o paciente vai na sessão e diz: eu continuo sonhando com aquela borboleta que vem e pousa no meu ombro. Continuo sonhando com borboleta de diversas formas. E aí chega um momento em que o paciente fala sobre essa mãe. Descobre e diz para o analista que a mãe era bióloga e colecionava borboletas. Disse: eu não tenho contato com minha mãe, eu não sonho com minha mãe, mas no final das contas ele sonha com a mãe, né? O deslocamento, ele sonhar com aquela borboleta, já que a mãe colecionava borboletas, é sonhar com a mãe. Mas a elaboração onírica foi muito bem feita aqui para que ele sonhasse, para que o inconsciente ele surgisse ali, mas que a consciência, né, resistisse. Como veio disfarçado e era algo que precisava ser elaborado, o sonho veio disfarçado. É esse o deslocamento. Sonhar com um elemento latente, mãe, representado por com que faz uma alusão, né? A borboleta fazia alusão a essa mãe. Um outro mecanismo da elaboração onírica seria a figuração. Consiste justamente no trabalho de selecionar os pensamentos e transformando em imagem, transformando os pensamentos do sonho em imagens, porque quando a gente sonha em imagens, como se a gente estivesse vencendo ali, né, passando um filminho, ou fazendo esse filminho, né? Essa figuração é justamente essa transformação dos pensamentos em imagens, que é necessário. Há também elaboração secundária, que seria a modificação do sonho
a fim de que ele apareça sob a forma de uma história coerente, compreensível. Aproxima-se do pensamento diurno, que é um mecanismo em que a historinha tenha sentido, né? O sonho tenha sentido. É um trabalho fantástico, né? A nossa mente, a nossa psique é muito fantástica, porque até em construir a história para que ela tenha começo, meio e fim, que tenha um sentido compreensível, né? É um trabalho realmente fantástico. Agora falando também sobre a determinação, certo? É no sentido de dizer assim, que o sonho ele nunca se esgota em uma interpretação, ele não tem apenas uma única interpretação. Característica de qualquer formação do inconsciente. Tudo no inconsciente ele não tem apenas uma interpretação. A gente não esgota essa interpretação, porque, como o Lacan diz, o nosso inconsciente ele vai como se fosse se reunindo em significantes, em símbolos, em elementos que vão se, como a gente faz aquele gráfico que junta palavrinha tal, que aí faz um rabisquinho que se junta com essa, que se junta com essa, então forma-se uma espécie de cadeia. Então o nosso inconsciente ele é uma grande cadeia, então não tem como um sonho a gente esgotar a interpretação dele totalmente, porque a gente encontra os elementos para interpretá-lo, e ele está ligado a tantas cadeias que o psicanalista consegue, mesmo que interpretando por esse viés ou por esse viés, consegue chegar a uma interpretação que é correta, que é viável, mas que nunca chega ao final. Não tem apenas uma, né? Os pensamentos que formam o conteúdo latente do sonho em nada diferem dos pensamentos de vigília, ou seja, acordados, né? O fato de serem censurados e inaceitáveis pode ser, inclusive, tomado como um indício que são construídos da mesma forma e com a mesma correção de pensamentos de vigília. Então, dormindo ou acordado, tem todo esse trabalho ainda, né? E o segundo ponto aqui, que é sobre a determinação, foi a primeira, né? Que não há apenas uma interpretação. E a superinterpretação, que diz respeito a uma segunda interpretação que se sobrepõe à primeira e que nos fornece um outro significado, sonho distinto daquele que foi obtido pela interpretação original. Então, a superinterpretação não ocorre em virtude de ter a primeira interpretação sido mal feita, né? Ou por ter revelado de forma incompleta o sentido do sonho. Mas existe muito mais por trás, né? O inconsciente, nosso inconsciente, ele é de uma vastidão enorme, como eu falei, são diversas cadeias emaranhadas, né? De símbolos, de significantes, de elementos. Existe pelo menos um ponto em todo sonho no qual ele é insondável, que é o que chamamos o umbigo do sonho. É um ponto de contato desconhecido. Porque se pensarmos, quando é que surge o nosso inconsciente? Qual é o momento? É quando a gente nasce? É quando a gente tem os primeiros contatos, eles vão se formando, quando a gente vai entendendo que é um ser social, é com a linguagem, onde é? Em que momento se forma o inconsciente? Aí vai depender de que teórico você segue, né? Mas há linhas, há teóricos que dizem que o nosso inconsciente, e assim, grande parte deles entendem essa ideia também, que o nosso inconsciente ele nasce a partir de quando iniciamos, né? Quando a nossa mente física mesmo inicia, o inconsciente ele já começa ali a ter os seus primeiros momentos. Então, assim, quando a gente é um feto na barriga da mãe, já temos inconsciente, né? Porque a vivência de que já temos ali no início da vida, para onde é que fica? Como é que fica? Para onde é que vai?
né? Então, assim, a gente não tem lembrança de quando a gente nasce. Ninguém lembrou do momento do nascimento, do primeiro ano de vida, dos primeiros 2 anos de vida. Uma outra pessoa tem algum flash, ou talvez se isso ficou na sua fantasia de que é uma lembrança, mas assim, o inconsciente já existe ali, né? Dependendo do viés da teoria que você siga, sim. O inconsciente ele começa a ser construído a partir do momento que tem cérebro, que tem mente, que tem psique, e tem humano, né? Nós somos, o nosso inconsciente não está só no cérebro, o nosso inconsciente está no nosso corpo inteiro, né? Então, assim, imagina a vastidão que é o nosso inconsciente, tanto de coisas que a gente tem recalcado, né? Guardado aqui. Então, assim, não é apenas uma interpretação. Imagina um emaranhado de coisas que não vão ficando, né? De elementos. Um dia eu acordei, ontem eu acordei extremamente bem, aí hoje eu acordei, foi do mesmo jeito, foi a mesma coisa de ontem, nada mudou, mas eu não tô legal. Mas teve lá qualquer coisinha que te remeteu a uma experiência indigesta da sua vida que talvez você não tenha acordado legal por conta disso, né? Como somos seres da linguagem, basta uma palavra, né? Basta um termo que nos remetam a esses significantes, a esse emaranhado de símbolos que venham a nos machucar, né? E até ao contrário também, às vezes, apesar de estar recalcado, há coisas eu estava ruim e de repente, sei lá, uma pessoa me disse alguma coisa e já, né, se afrouxaram essas angústias aqui, né? E o umbigo do sonho é a meu entendimento, o umbigo dos sonhos é essa parte do inconsciente que é tão remota, que é tão regressiva, que não tem como interpretar. Não dá para chegar lá e ter né? É um ponto desconhecido, que não dá, né? Esse ponto do sonho deve ser deixado na obscuridade. Ele é constituído por um emaranhado de pensamentos oníricos que não deve nem pode ser desemaranhado e que não pode acrescentar nada ao nosso conhecimento do conteúdo do sonho. A aproximação ao ponto de ruptura da própria interpretação, né? Então é aquele ponto lá que não tem sentido, não tem como desemaranhar. O texto vai falar também muito sobre o simbolismo, né? A simbolização, que torna possível a racionalidade. Nós somos seres simbólicos. E o símbolo ele é muito característico da cultura. Um exemplo, o símbolo não pertence ao universo físico nem biológico, e sim ao universo do sentido. Quando a gente usa o termo assim, aquela moça ali é mãe solteira. É um simbolismo, é um elemento simbólico. Por quê? Porque raramente, ou quase nunca, a gente utiliza, aquele moço ali é um pai solteiro. Pode-se dizer assim, aquele moço é solteiro e cria o filho. Aquele rapaz ali, ele está solteiro, ele que cuida do filho, ele ficou com o filho para criar. Principalmente aqui no Ceará, aqui na região Nordeste, esse símbolo, a mãe solteira, né, tem um sentido diferente. É aquela mulher que teve um filho e por algum motivo o relacionamento não deu certo e é ela a mãe solteira. Ela é mãe e é solteira. Não é apenas uma questão de ela escolheu criar o filho, mas é a mulher que não deu certo no relacionamento e resta a ela apenas ser uma mãe solteira. Ela restou com o filho, né? É um elemento simbólico, um exemplo assim bem quase chulo, na verdade. Mas para entendermos, né, nós somos seres simbólicos. Muitos elementos têm esse peso simbólico para a gente. A cultura nos traz muito esses elementos simbólicos. No texto também o Freud já vem
trazer nesse livro, A Interpretação dos Sonhos, ele fala sobre a primeira tópica, que é o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, né? As instâncias aqui. Mas ele ainda, apesar de já estar indo para um outro discurso, uma outra forma de trazer a psicanálise, ele ainda é muito apegado a, de certa forma, a linguagem que foi utilizada no projeto lá, em 1985, porque ele ainda, o Freud ainda vê como tópica, né? Tópica é isso, localização, esse lugar, e ele vê ainda como um aparelho psíquico, né? Algo que funciona quase ainda mecanicamente, né? Então ele ainda traz essa questão. E as percepções deixavam, que ele fala lá no projeto, as percepções elas deixavam traços minêmicos, traços de memória na extremidade sensória. E esses traços eram considerados por Freud como modificações permanentes no elemento do sistema. Ele não tinha abandonado esse estilo aqui ainda do projeto, nessa escrita da interpretação dos sonhos. É porque o livro, A Interpretação dos Sonhos, não é um livro facinho, docinho de ler, né? Freud não é assim tão fácil de ler. A gente tem textos bem mais leves, bem mais acessíveis, digamos assim, mas A Interpretação dos Sonhos, além de ser extremamente extenso, né, bastante extenso, ele é ainda um livro um tanto quanto difícil, que demanda um pouco um pouco mais da nossa força aqui de leitura, da nossa capacidade de opa, isso eu entendi, isso aqui eu colhi bem. Às vezes a gente dá uma escorregada ali. E até porque por conta dessa linguagem aqui ainda neurológica. Não que ele tenha seguido o mesmo padrão, mas em alguns elementos, sim, ele ainda utiliza essa questão de aparelho psíquico, né? Essa questão ainda um pouco nesse estilo do projeto. E aí que a gente vai entrar na questão da regressão. Dá-se a regressão quando, num sonho, uma ideia é novamente transformada na imagem sensorial de que originalmente se derivou, isto é, quando reproduz alucinatoriamente a experiência original. A regressão, como é que funciona? Regredir é voltar a algo, né? Voltar a algo que ficou lá atrás. Então, a regressão que eu venho trazer aqui é justamente tentar vivenciar, voltar a essa experiência original e que alucinatoriamente eu quero revivê-la, né? Então, os nossos desejos, eles têm esse elemento de regressão, porque, vamos dizer assim, eu acho que o momento da nossa vida em que a gente estava completo, de completude total, era quando a gente estava no útero, porque a gente não sentia fome, né? A gente não sentia necessidades, a gente estava ali acolhido, aconchegado, a gente estava sendo suprido o tempo todo. Então, já nascemos, quando nós nascemos, a gente inconscientemente, os nossos desejos nos tentam regredir para esse estado de ausência, de falta. E é nesse sentido que vem a regressão. Então, a razão pelo qual o sonho manifesto se apresenta como uma história confusa, desconexa e contraditória, encontra sua resposta no próprio conceito de regressão. O sonho é um fenômeno regressivo, é uma tentativa de voltar atrás, né? Esse momento de prazer total. Apesar de que o ser humano ele é um misto de prazer e desprazer, e é preciso que os dois estejam ali em união, né? E essa questão a gente vai ver em outros assuntos, a questão do prazer e desprazer. Se eu não me engano, no próximo capítulo a gente já traz essas questões, né?
E os sonhos como realizações dos desejos, anseios inconscientes, o apetite que tende a se satisfazer no absoluto. Esse é o sentido do desejo, um anseio inconsciente. O desejo é algo que eu anseio, é o que eu quero inconscientemente. Ou seja, não é apenas aquilo que eu desejo na consciência. A gente diz assim, ai, eu desejo tanto comprar a minha casa. Isso é outra coisa, não é o seu desejo exatamente, a sua vontade, é demanda, né? Mas os desejos, eles são inconscientes, é que está lá na mente. E um exemplo é aquela moça que diz assim, ai, o meu desejo, meu sonho é encontrar um homem que seja um cavalheiro, que me trate bem, que o príncipe encantado e tal, mas só se relaciona com cafajestes. Então ela só escolhe cafajestes. Então o seu desejo não é de se casar com uma pessoa boa. O seu desejo inconsciente é ele encontrar essas pessoas, esses cafajestes, porque assim, nesse relacionamento que vai sempre trazer dor, ela está realizando o seu desejo inconsciente, que é, e aí vai depender do paciente, o porquê, né, os seus porquês. O pensamento que constitui a matéria-prima do sonho não é portador apenas de um sentido, mas também de um valor, né? O inconsciente, os desejos, aqueles não têm apenas sentido, mas têm valor. Os únicos desejos capazes de produzir um sonho são aqueles que pertencem ao inconsciente. Quando a gente diz que eu sonhei apenas com as coisas do dia a dia, mas há algo lá no inconsciente que trouxe esses elementos também aqui, de algo que você vivenciou no dia a dia, que mexeu algo lá no inconsciente e precisou vir em forma de sonho. O fato de que a elaboração onírica nem sempre obtém sucesso completo na realização dos desejos. Isso aqui é interessante. Ele diz assim, e os pesadelos, o que seriam? Já que os sonhos são realizações de desejos, o que são os pesadelos? Né? Os pesadelos, na verdade, foram uma certa falha nessa elaboração onírica, ou seja, o produto do inconsciente, os elementos do inconsciente, eles vieram e meio que surgiram quase que cruamente, nua e cruamente, porque as censuras, elas, além de estarem ali afrouxadas, né, o trabalho do sonho não foi completo. Então, trouxe angústia. Um exemplo, uma paciente disse que ama a mãe, a mãe é a pessoa da vida dela, e chegou angustiada contando que sonhou com a mãe se afogando. E ela via a mãe cair na água, a mãe estava se afogando, e que ela ia salvá-la. Entretanto, ela ia salvar a mãe, ao invés de mergulhar para pegar a mãe, ou usar alguma coisa para pegar a mãe, ela se pendurava e tentava salvar a mãe com os pés. Só que ela batia os pés. E aí ela acordou quase morrendo, né? Se sentindo extremamente angustiada, porque não estava salvando a mãe. O desejo inconsciente dela não era salvar a mãe. E aí, no sonho, que ela acordou nesse sentimento de angústia, né, um pesadelo, ela acordou chorando, ela acordou extremamente angustiada. O pesadelo, ele foi uma falha aqui na elaboração onírica, em que esses pensamentos, esses desejos, né, do inconsciente, eles vieram de uma forma ali já mais aparente. Então, causaram aqui angústia. O sonho reproduz as mesmas características da loucura, e essa é uma questão interessante. Quando na vida de vigília ocorre uma redução da censura crítica para além do limite considerado normal, o caminho que conduz às excitações inconscientes até a consciência e a motilidade permanece aberto, produzindo uma regressão alucinatória. Os nossos sonhos, eles produzem uma regressão
tão intensa que o Freud vem dizer que o sonho ele reproduz de certa forma as características da loucura. Aqui no Nordeste tem uma expressão que diz assim: eu passei a noite todo dia tresvariando, que é sonhando um monte de coisa sem nexo, né? Sem conexão alguma. Parece uma coisa doida, uma loucura, né? Então, assim, o sonho ele já é uma característica um tanto alucinatória. E é interessante que existe uma passagem que diz assim, gente, eu esqueci. O sonho é a loucura não, a psicose é a loucura é o sonho do desperto. Desculpe, eu acabei perdendo o fio da meada aqui da questão, mas comparando. Já que o sonho traz as características da loucura, é como se os psicóticos eles tivessem um sonho, né? Nessa semelhança aqui, de que é uma regressão alucinatória tão intensa, né? Que é fugindo dessa realidade. E a gente chegou no ponto, né, de finalização, que é o elemento principal, que sem ele, a pedra angular assim da psicanálise, sem ele não existe psicanálise, não existe inconsciente, aí não existe teoria, não existe nada, que é o recalque. Só existe inconsciente se houver o recalque. O que é o recalque? É aquele movimento de pegar uma experiência, um elemento, uma situação, uma vivência, uma palavra, um significante, um símbolo que eu não consigo aceitar e o mecanismo de recalcamento ele transforma, ele leva para o inconsciente, ele retira do consciente aquilo que não é aceito. E tem até se eu não me engano, Lacan diz assim, o nosso inconsciente é o nosso capítulo censurado, né? Não consigo, tudo aquilo que eu não consigo aceitar de mim e eu recalco, né? E não é algo que isso aqui eu não consigo aceitar e eu vou recalcar. O mecanismo da psique ele é incrível. Aquele elemento nem passa, às vezes nem passa, não fica registrado no consciente e ele já vai direto para o inconsciente, né? O recalque já leva diretamente. Não é coisa que ele lembra assim, eu tinha aquela coisa lá de mim que eu não gosto, que eu recalquei. Não é assim que acontece, não é assim. Nós não temos acesso assim fácil, livre ao inconsciente, aberto. O inconsciente ele é disfarçado numa linguagem diferente, criptografado, né? Então, um determinado processo mental pertencente ao inconsciente procura acesso à consciência em busca de satisfação. No entanto, a censura que opera na passagem do inconsciente para o pré-consciente e o consciente opõe-se violentamente a esse propósito. O que está no inconsciente tenta voltar, mas o que está aqui no pré-consciente e no consciente tem a censura que barra, né? Pois a satisfação do desejo inconsciente, que em si mesmo provocaria prazer, provocaria também desprazer relativamente à exigência do pré-consciente e do consciente. A satisfação do desejo inconsciente provocaria prazer ao inconsciente, mas desprazer para a parte consciente, porque foi algo que eu recalquei. Se eu recalquei, eu não aceito no consciente e vai ser recalcado. O inconsciente tenta resolver aquilo, voltando, né, para que essa venha disfarçado, mas o consciente aqui, receber isso torna desprazeroso. Por isso, muitas questões de angústia, as pessoas que sofrem de ansiedade, assim, do nada veio a crise. E não é do nada, as coisas não são do nada, né? Um elemento pequeno, uma situação, uma palavra, uma lembrança, um cheiro, e aí depende muito do consciente, né? Então, o nosso inconsciente, ele retorna o tempo todo, ele não é um calabouço que fica lá tudo guardadinho. O nosso consciente, ele retorna, ele vem disfarçado. E, às vezes, a força do inconsciente
ela é tão intensa e ela vem disfarçada, tão bem disfarçada que passa completamente despercebido, principalmente para quem é leigo sobre a psicanálise, não tem como saber, né? Então ele retorna como sintomas, como sonhos, como atos falhos, como xistes, né? São todas essas e muitas outras formas em que o consciente ele aparece, ele retorna, né? O retorno do recalcado. Bem, gente, então aqui foram os meus apontamentos. Agradeço, espero que vocês gostem, né, dessa aula. Foi um tanto estranho fazer sem ninguém aqui, né, mas eu entendo completamente e agradeço a todos pela compreensão. Então, até o próximo encontro. Tchau, tchau e feliz ano novo.